contar uma história aqui que também daria um enredo de filme. É a história de um piloto brasileiro chamado João Ribeiro de Barros, tá? Ele era de Jaú, interior de São Paulo. Ele fez a primeira travessia do Oceano Atlântico sem escalas, tá? Porque outros já tinham feito, inclusive o Gago Coutinho e Sacatura Cabral, que eu também vou contar em outro vídeo, porque eles passaram por Noronha. Noronha sempre foi um point, entendeu? E só que Sacadura Cabral e o Gago Coutinho tiveram que dar uma descidinha nos Penedos. O João era tão ninja, ele só tinha 27 anos. E quando ele fez essa grande aventura, ele manteve um recorde de velocidade por 10 anos. Ele ficou de travessia do Oceano Atlântico, o recorde de tempo em chegar foi dele por 10 anos. A gente está no ano de 1927, tá? Ele chegou a pedir ajuda para o presidente Washington Luiz, que era o presidente da época, só que o presidente negou. Ele, de repente, falou, não, hein, vou bancar esse maluco aí. Até porque o Oceano Atlântico era conhecido, ele tinha um apelidinho carinhoso de túmulo de heróis. Porque várias pessoas, eu digo os aviadores, teve vários que tentaram fazer a travessia, só que, pô, imagina os aviões naquela época. Não tinha essa segurança que nem é hoje. Hoje o avião é mais seguro que um carro, né? Aí eu acho que o presidente falou, eu vou bancar esse maluco aí, que é no hidroavião, tá? Era um hidroavião. O modelo era um Savoia Marquette e o motor era um Isolda Fraschini. Ele não comprou esse avião de fábrica, novinho, pra ele, não. Ele pegou um avião que já era usado, que o nome desse avião antigo chamava Alcione, né? E aí ele reformou todinho, inclusive ele impressionou os fabricantes com a reforma que ele fez e deu esse nome de Jaú, agora Jaú, porque hoje o interior de São Paulo a gente chama Jaú. Só que na época escrevia J-A-H-U, por causa da ortografia antiga, tá? Então eu vou chamar de Jaú, que é o que a gente chama hoje. Então vamos lá, como começou a empreitada? Eles saíram de Gênova, ok? Aí eram 4 tripulantes, ok? Todos brasileiros. Saíram de Gênova, todo mundo na maior alegria. Aí foi lá o pessoal bater palma, né? Tipo, todo aquilo, os aplausos por um hidromotor, aqueles 4 brasileiros indo fazer a viagem para o Atlântico, mas ali ainda não era a saída oficial da empreitada, tá? Porque ali foi comprado o avião. Saíram de Gênova, e aí depois de algumas horas de voo, depois de 5 horas de voo, eles começaram a ouvir um barulhinho estranho, né? Ninguém quer ouvir barulhinho quando você tá no avião, voando nas nuvens, né? E o que aconteceu? O motor começou a falhar. Puf, puf, puf. Começou a falhar. Isso eles sobrevoando lá o Mediterrâneo, né? E aí, o que era? As bombas de combustível pifaram. Só que daí tinha uma forma de você bombear o combustível manualmente. Pô, mas é difícil, né? É muito cansativo você ficar fazendo isso, bombeando combustível no avião, fazendo puff-puff e manualmente. Então eles resolveram pousar. E aí eles pousaram lá em Alicante, que fica na Espanha. Tá. E aí era um avião vermelhão, assim, né? Barulhento, com os motorzão. Aí o que aconteceu? Eles resolveram, e era um hidroavião. Aí eles desceram em Alicante. E aí o pessoal falou, que esse povo louco? Porque não tinha internet na época, né? Nem YouTube, nem nada, pra todo mundo ver o que estava acontecendo. O que aconteceu? Eles pousaram e foram presos. Porque as autoridades chegaram e falaram, que esse maluco aqui pousando sem autorização? Os 4 foram pro Chilindró, gente. Tipo assim, já teve esse puff-puff, tiveram que fazer um pouco de emergência e foram pra prisão. Aí o João lá, sei lá como, se comunicou com a embaixada do Brasil, que explicou tudo, o que eles estavam fazendo, a empreitada, e que liberaram eles, né? E aí eles foram lá, foram arrumar, limparam o que é combustível, estava sujo, o que foi, deram todo aquele grau e decolaram novamente. Todo mundo feliz, agora vai. Só que aí, depois de 2 horas de voo, o que aconteceu? Deu um pane também, de novo, outra pane. E tiveram que fazer um pouso de emergência em Gibraltar. Já é o segundo poc-poc no voo deles, né? O primeiro
teve lá nas bombas, tiveram que limpar, foram presos, soltos, e aí tiveram que pousar de novo em Gibraltar. Nisso, o João, né, pô, o cara, pra você fazer uns negócios desses, você tem que entender muito do avião, de voo, de tudo, né? Aí, quando eles pousaram, eles falaram, pô, de novo, cara, a gente limpou tudo, o que tá acontecendo? Vamos ver. Aí, fizeram uma investigação mais profunda lá no Jaú, para ver que raios que tava dando, por que deu pane de novo, né? Agora, adivinha o que eles encontraram nesse avião, gente? Eles tinha sabão no tanque de combustível e areia dentro da câmara de combustão dos motores. Ou seja, o avião, o Jaú, foi sabotado. E aí o João foi lá, informou o cônsul, né, da sabotagem, e tiveram que limparam os reservatórios, arrumaram tudo de novo e vamos lá, agora vai, mas nem tanto. Então lá, pela terceira vez, problema no avião, o motor falhou em pleno voo. Terceira zica nas nuvens. Eles pousaram nas ilhas Las Palmas, nas Canárias, e aí tiveram quase fazer uns desmontes, meu pessoal. Agora não é mais limpeza, tem que ver o que está acontecendo. Sabe o que eles acharam, gente? Eles acharam um pedaço de bronze no cárter do motor. Um pedaço de bronze, entendeu? Que coisa louca, né? Só que como esse negócio, esse bronze era uma coisa pesada, foi pro fundo. Que parece, se não fosse tão... Teria dado pane geral, só que como o sabotador foi muito ambicioso, botou um pedação, e justo por isso o pedação ficou lá no fundo, o que só deu umas zicas e não uma zicona, né? Aí quando eles estavam lá arrumando esse negócio do pedaço de bronze, desmonta o motor, aí rolou umas fofocas aí que o João descobriu do copiloto dele, que era um tenente, e aí parece que ele queria assumir a história. E aí teve babado, e daí o tal do tenente já se rebelou, abandonou tudo. E o que aconteceu? O João ficou sem copiloto, né? Coitado, já teve as sabotagens e agora ele já não tinha mais um copiloto. Enquanto eles estavam na ilha, estavam lá em Cabo Verde, o pobre do João, já sem copiloto, já com aqueles bronze, aquela energia, aquela bad vibe de sabotagem. O que aconteceu? O pobre pega malária. Aí está lá João, o Jaú parado, tendo que repor peça e ainda com malária, né? E aí no meio de tudo isso, já tinha um novo presidente, o Brasil, era o Arthur Bernardes, que mandou um telegrama para o João, né, que já não devia estar de bom humor, falando para ele abandonar a aventura, né? Aí o João, já assim, com a endorfina muito baixa, né, provavelmente, respondeu assim pro presidente, o Arthur Bernardes, cuide das obrigações de seu cargo e não se meta em assuntos que não entende e onde não foi chamado. Pô, a resposta é bem de adolescente, né? E aí, tá. E aí ele teve que ficar muito tempo em Cabo Verde, porque para poder reformar o Jaú, né? E, poxa, malária, sabotagem, não, tudo dando errado, copiloto rebelde. E aí chegou uma hora que ele falou, deu, não vou mais fazer isso, e anunciou que ele ia desistir da empreitada, né? Mas quem que sempre salva a humanidade? As mães, né? Nisso aí o João recebeu um telegrama da mãe dele, escrito assim, João, não desmonte o aparelho. Providenciaremos a continuação da viagem, custe o que custar. A paralisação seria um fracasso e as asas do avião representam a bandeira brasileira. Ai, eu fico arrepiada com isso, né? E aí falou assim, me diga, a mãe ainda, se você precisa de um piloto auxiliar, né? Já que o outro copiloto da birra lá se rebelou e foi embora. E aí nisso o João se reanimou, tomou energia de novo, felicidade, endorfina, adrenalina e escreveu para a mãe. A viagem de qualquer maneira será feita. Nisso a mãe vai lá, mandou o primeiro tenente da Força Pública de São Paulo, que chamava João Negrão. Foi lá para se encontrar em Cabo Verde com o João para ser o copiloto. Olha que massa. Nisso, pronto. Avião, peças bonitinhas, avião todo reformado, energia renovada, o piloto já chegou. Eles, numa linda manhã, eles ligam os motores, levantam o voo.
E aí o barulho era bem barulhento, né, o avião deles, por causa desses motor grande aí na frente, ficava em cima. Aí eles deram 2 voltas, assim, pela ilha onde eles estavam, e aí era um motor de 1.100 cavalos, tá? Eles foram chegar a 250 metros de altura, viraram a boquinha do avião rumo a Noronha. E aí, beleza, tudo certo, todo mundo feliz, comemorando, de repente, barulhinho de novo, cara. No meio do caminho, um barulho forte, e de repente o avião dando uma trepidação. E nisso ele já não tinha, né, já tava assim no Oceano Atlântico, entendeu? Não tinha mais cidadezinhas para pousar. Tudo bem que era hidroavião, né? Mas ninguém quer pousar no meio do Oceano Atlântico, eu, hein? Era um problema na hélice traseira, E o João, já um cara experiente, ele foi lá, ele diminuiu a rotação no motor de trás e acelerou da frente, e aí estabilizou o Jaú. Beleza, vamos lá, vamos continuar, não tem mais o que fazer, estabilizou e foram. Daí continuaram indo, aí chega um momento que o tenente Braga gritou assim: atravessamos o Equador! Aí todo mundo vibrou, né? Tipo assim, deve ser uma coisa boa isso de atravessar o Equador, né? Deve ser uma coisa muito legal. Eu só não sei te explicar aqui por quê, mas eu tenho certeza que é legal, porque eles ficaram muito felizes quando o Braga falou isso. E aí passou algumas horas depois, eles avistaram Fernando de Noronha. E aí quando era 16 horas desse dia, no mesmo dia que eles saíram, tá? Óbvio, eles pousaram na ilha às 16 horas, no final da tarde, nas águas verdes da Esmeralda do Atlântico. E aí o João falou que rolou um alvoroço na comunidade insular prisional. Imagina aquele monte de preso lá, né? De repente vem aquele avião vermelhão, com aqueles barulhos gigantes, com aqueles motores de 1.100 cavalos, pousando na água. Falou que foi o maior rebuliço pros presos, assim, tipo, o último capítulo da novela, né? E fizeram uma festa lá. Aí fizeram homenagem para a tripulação. E eles se hospedaram na casa do diretor do presídio, né? Cheio de regalias. Aí fizeram um passeio a cavalo, né? E ninguém sabotou os cavalos, porque os presos são bonzinhos, né? Ninguém sabotou. E depois disso, foi dando tudo certo. Eles ainda foram, de Noronha foram para Natal, Recife, Salvador, Rio e São Paulo. E todos os lugares que eles chegavam, eles eram recebidos com a maior festa. Esses são os nossos heróis brasileiros. Legal, né? Muita história boa.